Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da APSEI, neste Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. O apresentador de hoje é o Orlando Martins, coordenador técnico da APSEI, e vai abordar o tema proteger as vias aéreas. Então, muito bom dia, Orlando, e votos de um bom webinar. Olá, muito bom dia, António. Bom dia a todos os participantes. Obrigado por terem vindo. Salve seja, não é no verdadeiro sentido, mas obrigado por estarem aqui. Vamos então dar início ao nosso webinar, cujo tema é proteger as vias aéreas, neste Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Então, eu queria começar aqui com duas frases. Eu, enquanto técnico de segurança, de formação, a minha formação base é mesmo engenharia da segurança, e nós devemos ter sempre perguntas, devemos nos estar sempre a perguntar, e a dúvida será sempre o nosso grande motor. E então escolhi aqui duas frases de dois senhores que tiveram sempre muitas dúvidas e que se perguntaram bastante. Quero reforçar a ideia, todos vós, certeza que estão a viver, uns porque têm que estar em casa, em confinamento, outros porque têm que estar no trabalho, porque há pessoas que têm que estar fora de casa a garantir que todos juntos possamos combater esta pandemia. Portanto, reforçar aqui, seja um agente de saúde pública e proteja-se a si e aos outros. E estas proteções, vamos falar, as proteções das vias aéreas, serão cada vez mais uma realidade na vida de todos, acho eu, é a minha convicção, mas certezas disso não há. E então essas máscaras, muito se fala das máscaras, os jornalistas perguntam, a opinião pública, nós enquanto opinião pública e nós enquanto técnicos de segurança perguntamos as máscaras, que máscaras e se as máscaras são uma boa solução, se são... Mas neste conceito de máscara cabe muita coisa. E é importante nós esclarecermos que máscaras é que estamos a falar, que é para que não sobrem os equipamentos que nós precisamos de usar no dia-a-dia e, por outro lado, faltem equipamentos que outros profissionais precisam de usar no dia-a-dia. Ora, então, para isso, eu escolhi aqui começar por dois documentos muito importantes, um deles já com alguns anos, mas ainda atual, ainda está em vigor, que é o Decreto-Lei 348. Este Decreto-Lei 348 de 93, eu vou vendo aqui algumas... Ok, já vi, não consigo ouvir o orador, eu agora percebi aqui, espero que toda a gente me esteja a ouvir. Portanto, aqui, quem não tiver a ouvir, experimente sair, voltar a entrar, porque a grande maioria, nós estamos quase aqui nos limites no limite aqui das nossas inscrições, e então, pronto. Mas quem não tiver a ouvir, pronto, experimente sair e voltar a entrar, aquela resolução informática que resulta, não é? Resulta sempre muito bem. Pronto, estava eu a dizer, dois documentos bastante importantes, o Decreto-Lei 348/93, relativamente que é a transposição da diretiva do Conselho para a legislação nacional sobre as prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual. Pronto, este Decreto-Lei vai definir o que é que são equipamentos de proteção individual. Quando falamos em máscaras, obviamente a máscara é para uso individual, não é para várias pessoas usarem a mesma máscara. É para uso individual, sim senhor, e é para proteção, sim senhor, é verdade, é para proteger alguém. Já vamos mais à frente ver a quem é que protege. E então temos, neste Decreto-Lei, temos cabimentado o conceito das máscaras e que considera que as máscaras são um equipamento de proteção individual. Vamos ver mais à frente se afinal é isso. Então, como havia esta dúvida, a própria DGS
a Direção-Geral de Saúde fez uma informação em 13 de abril, dia 13 deste mês, sobre o uso das máscaras na comunidade. E então, vamos aqui passar para a frente, e então peço desculpa, e então este esclarecimento, que ao fim e ao cabo foi um esclarecimento também, da DGS, foi uma informação da DGS, falava, é dirigida a todas as pessoas, não é aos profissionais de saúde, não é aos técnicos de segurança, não é às pessoas, aos restantes profissionais, ou aposentados, ou jovens, é a todas as pessoas. E então diz a todas as pessoas que as máscaras, que nós achamos que é tudo a mesma coisa, se dividem em 3 grandes grupos, que é para começarmos aqui a desvendar aqui um bocado destas questões. Para alguns de vocês, eu não sei se a grande maioria, se são técnicos de segurança, se são todos técnicos de segurança, se não são, eu vou lançar aqui uma questão que é para saber mais ou menos se serão todos técnicos de segurança ou não. Vou só guardar aqui mais uns segundos, porque isto, quando se está frente a um computador com os auscultadores nos ouvidos, 3 segundos é muito tempo. E então, pronto, mas aqui as respostas já são significativas. Muito obrigado pela vossa colaboração. Não sei se está mais alguém, ainda está mais alguém, pelas respostas que tenho, ainda está mais alguém por responder. Eu vou deixar, mas tenho aqui bastante presente o que é que as pessoas que estão aqui à minha frente. Eu vou dizer, vou mostrar para vocês também perceberem. Aqui está, devem estar a ver neste momento a votação aqui a subir. Obrigado a todos, então. Isto é para a formação, se tem formação técnica de segurança. É importante eu estar a perguntar isto, porque estamos a falar de equipamento de proteção individual e a falar de riscos e se calhar algumas pessoas poderão não estar tão integradas. Já vi que a grande maioria está familiarizada com os conceitos. Pronto, eu vou então continuar. Estava eu a falar sobre a informação da DGS, e então a DGS divide as máscaras em 3 grandes grupos. São os respiradores, as máscaras cirúrgicas e as máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso social. Ora, e começando pelo princípio, respiradores. Ouvimos pouco este termo. Se calhar agora nas conferências de imprensa da DGS começamos a ouvir mais. Respiradores é o quê? É o equipamento de proteção individual destinado aos profissionais de saúde, de acordo com a norma 7 de 2020 da DGS, ok? Para a DGS, estes respiradores são equipamentos de proteção individual destinados aos hospitais de saúde. Para os restantes profissionais, estes respiradores são cabimentados no número 1 do artigo 3º daquele decreto-lei que vos falei, que está aqui também em rodapé, o 348/93. Para efeitos do presente diploma, entende-se por equipamento de proteção individual todo o equipamento, bem como qualquer complemento ou acessório destinado a ser utilizado pelo trabalhador para se proteger dos riscos para a sua segurança e saúde. Ora, aí está. Então quer dizer que um equipamento de proteção individual não é algo que nós compramos e usamos assim, como se fôssemos ao supermercado, que pegamos e usamos. Um equipamento de proteção individual é o resultado de uma avaliação de risco. Nós temos que fazer uma avaliação de risco, temos que perceber o nosso meio, o que é que nos envolve, e vamos utilizar o equipamento em função desse mesmo risco. Não é em função da roupa que nós trazemos, não é em função do ambiente em que nós, quer dizer, também é do ambiente, mas do ambiente enquanto ambiente social. Este equipamento de proteção individual é o resultado de um trabalho de observação do local de trabalho, passa a redundância, de uma avaliação de risco, de uma identificação de prioridades na implementação de medidas e, no caso de não conseguirmos adaptar medidas de gestão,
No caso de não conseguirmos adaptar medidas de proteção coletiva, então aí vamos às medidas de proteção individual. E neste fim das medidas de proteção individual aparecem as máscaras. Ora, aqui começa-se a complicar, principalmente para quem não é técnico de segurança. Para quem é, isto começa a ser mais claro. Mas para quem não é, começa a ser mais complicado e começa-se a ver que, afinal, não é pôr uma máscara. Há mais trabalho do que isso. A DGS indicou que as máscaras destinam-se a ser envergadas por utilizadores com vista à sua proteção. Essa proteção pode ser contra um ou mais riscos e que ameaçam a saúde ou a segurança. E isto aqui, são enquadrados como equipamento de proteção individual. Portanto, são equipamentos que, no seguimento de uma avaliação de riscos, foram preconizados para serem utilizados. Estes equipamentos têm uma norma que os regula, e aqui alguns termos já foram bem conhecidos. A norma que regula estes equipamentos, que são os equipamentos de proteção respiratória filtrantes, é a norma 149 de 2001. Esta norma é que vai dizer o que é que são os tais FFP1, FFP2 e FFP3. Esta norma é que nos vai indicando aqui, vai dividindo e vai dizendo o que é que cada um dos equipamentos nos vai proteger e quais é que são os limites. E também, para eu que sou fabricante, né, ou comercializador, ou comerciante, dizer que o que é que eu tenho que cumprir para poder vender aquele equipamento como equipamento. Né, como equipamento de proteção individual e como equipamento de proteção individual adequado por uma série de coisas. Pronto. Então, e aqui estão estas FFP1, FFP2 e FFP3. Então temos o que é que são estas FFP1, P2 e P3. Às vezes ficamos aqui questionados. A segurança é uma área muito vasta, tem muitas disciplinas e temos que buscar conceitos em muitas áreas. E nem toda a gente está aqui, nem toda a gente poderá estar familiarizada com estas classes. E então a norma divide as máscaras EPI, atenção, as máscaras de uso profissional, em 3 classes, FFP1, P2 e P3. Como vem aqui neste quadro, isto vai variando consoante a eficiência da própria máscara. Ora, se eu estou a trabalhar com poeiras de reboco, poeiras de betão, partículas metálicas, partículas que sejam mais grossas, né, sejam maiores, eu não preciso de ter um filtro para as minhas vias respiratórias, um filtro tão apertado. Para já porque é mais caro, é mais desconfortável e não me vai trazer valor acrescentado ao trabalhador. Né? Não vai protegê-lo mais, mas é uma proteção que ele não vai precisar, porque não tem mais contaminantes do que isso. Temos depois, a seguir, uma máscara que tem um fator de proteção muito mais eficiente. Temos aqui a eficiência é média, tem uma fuga total para o interior. Isto a percentagem que poderá entrar para o interior, a percentagem de contaminantes que poderá entrar para o interior da máscara, e entenda-se também vias respiratórias, e de 8%. E estas máscaras já são mais utilizadas, estas FFP2, para trabalhos em que as partículas sejam mais pequenas. Então temos trabalhos de madeira, aquele pó da terraplanagem, pintura à pistola com tinta vasa aquosa, bolores e fungos. Esta FFP2 já começa a ser eficiente para o vírus, o SARS-CoV-2. Só que o que acontece? Esta FFP2 é para uso profissional. É para uso, pode ser utilizada nos hospitais. Isto não são máscaras cirúrgicas, faço aqui um parênteses, isto não são as máscaras cirúrgicas, mas pode ser utilizada em hospitais, pode ser utilizada onde exista o risco biológico e exista este vírus. Agora o vírus está generalizado, mas pode ser utilizado em qualquer ambiente desses. Se houver uma concentração superior, ou onde hajam mais pessoas, muita gente, ou onde o contacto seja mais próximo em relação aos vírus, então temos as FFP3. Isto
para falar em relação aos vírus, mas temos que ter consciência que houve muito mais pessoas que continuaram a trabalhar. E as pessoas que trabalham na indústria química, farmacêutica, papeleira, que trabalham com outros produtos perigosos, continuaram a trabalhar e continuam a precisar das máscaras como precisavam até haver o coronavírus. E isto é importante nós percebermos, esta questão aqui das máscaras, é importante nós percebermos, porque quando estamos a comprar uma máscara, uma FFP2 ou P3, se calhar a P3 porque temos acesso à P3 porque é caro, mas são as que estão disponíveis porque houve uma grande procura das FFP2, eram mais em conta, possivelmente, e então toda a gente comprou a FFP2 e o que havia no mercado era as FFP3. E toda a gente comprou isto para ir ao supermercado. E vão ao supermercado às compras com uma máscara destas. E há um profissional que trabalha na indústria farmacêutica que está a precisar desta máscara e anda o técnico de segurança ou a pessoa lá, o responsável dos aprovisionamentos, a tentar comprar estas máscaras e não consegue. Isto também é bom nós percebermos esta importância também, não só estarmos a proteger desnecessariamente, que não traz valor acrescentado, como também depois a escassez de recursos nos setores onde eles são necessários e depois não temos. Então, e em relação aos aparelhos de proteção respiratória, aos EPIs, nós temos esta divisão. Depois temos também a questão de não é só não é só comprar o EPI. Nós temos que o saber usar. Quem é que nunca passou por uma pessoa que usava uma máscara e estava a usá-la mal? Tenho aqui assim uma brincadeira, só para, uma vez que estamos quase a meio do nosso webinar, aqui esta brincadeira de se não soubermos usar é uma chatice. Mais não é mais até é menos. Então, para saber usar, eu vou recorrer aqui a umas imagens que haviam retiradas, muitos de vocês até as conhecem, retirar aqui imagens para se perceber como é que estas máscaras se usam. Algumas são mais intuitivas, nós percebemos mais facilmente como é que elas se usam, mas algumas delas têm uma utilização, o processo de colocação mais difícil. Para ser acessível a toda a gente, eu vou aqui explicar como é que cada uma se deve colocar. Portanto, como estão nas imagens, isto são umas máscaras chamadas as máscaras 3D, uma empresa muito conhecida, e então os fabricantes também não são muitos. Isto aqui não há critérios aqui de publicidade, era o que estava disponível e foi usado. Mas pegamos na máscara e tentamos tocar com os dedos, para já antes, higienizar as mãos. Depois, tirar a máscara da embalagem e colocar, como está aqui na imagem 1, com o lado inverso para cima, usando as abas, separar os painéis superior e inferior. Na imagem 2, vê-se aqui os painéis separados, né? E depois desdobrar, né? Abrir a máscara toda. Vejam que ela é diferente, a parte de cima da parte de baixo é diferente. Aquilo que vamos assumir sendo a parte de cima e a parte de baixo é diferente. A parte do nariz é uma parte rígida, é uma parte que é moldável para fazer o desenho do nariz. Depois, aqui já é mais fácil perceber a máscara, depois temos encostar a máscara à face. Vai encostar a máscara à face, segura pelas abas. Isto varia de modelo para modelo, não é? Com o lado aberto, voltando a cara, encostar a cara. Este caso é o caso de uma máscara que vocês estão a ver, é uma máscara com válvula, e nessa válvula segura com uma mão os dedos na válvula para meter a máscara encostada à cara. Se não tivesse válvula, teria encostado à cara na mesma para tentar verificar que não está a passar ar por fora da máscara. Ou seja, entre a cara e a máscara não deve passar ar, porque a máscara é que é o meio filtrante. E então a máscara é que vai filtrar o ar que vai entrar para dentro dessa concha. Ok? Pronto. Então, com a outra mão, pegue em cada banda e puxe cada banda e ajuste sobre a sua cabeça. E, como está aqui na imagem, sempre ajustando a máscara. E aonde é que nós tocamos? Nas bandas, naquela em cima e em baixo, que está na imagem 6, e
na válvula, como está na imagem 5, e nas fitas. Nada mais. Não tocamos em mais lado nenhum. A partir deste momento, este meio filtrante é o ímã, é como se fosse um ímã para todos os contaminantes que nos rodeiam no nosso local de trabalho. Portanto, tudo quanto seja agressões do meio, eles vão ficar presos nessa máscara e que estejam, em vez de ir para dentro dos nossos pulmões, estão a ficar presos nessa máscara. Portanto, a partir deste momento, não se pode tocar mais nessa parte branca, nesse meio filtrante. Depois, com os dedos, vamos ajustar ali no nariz, não é? Como eu disse há bocado, e o resto da máscara ajustar à face e verificar se realmente a máscara está bem colocada ou se há ar a passar entre a cara e a máscara. É muito importante. Estes últimos 2 passos são muito importantes para usar uma máscara. Só depois de estarem garantidos estes últimos 2 passos é que nós podemos entrar no meio contaminado. Não vamos entrar no meio contaminado sem termos feito isto. E então, aí sim, a partir do momento em que entramos no meio contaminado, é que poderá ser, é que ficamos proibidos de mexer com as mãos na máscara. Obviamente aqui teremos que mexer com as mãos na máscara. Entretanto, houve aqui algumas pessoas que estão a perguntar se vão ser disponibilizados aqui os slides. Sim, vão ser disponibilizados os slides. Isto está a ser gravado e vai ser partilhado por e-mail para as pessoas que estão a participar neste webinar. Ora, falámos dos EPIs. No que está referido no decreto-lei que eu falei, no 348 de 93, está referido, está tratado em relação aos EPIs. As pessoas que trabalham na madeira, as pessoas que trabalham no pó, as pessoas que trabalham precisam destas máscaras como EPI, como equipamento de proteção individual de uso laboral. Acabou aqui o assunto. Agora nós vamos falar sobre máscaras cirúrgicas. E então, são máscaras que são necessárias, em que, por indicação da DGS, né, estas máscaras devem ser sempre, portanto, esta máscara protege, enquanto as máscaras dos EPIs protege o trabalhador. E atenção, eu faço aqui um parênteses ainda, e vou puxar este slide aqui atrás. Estão a ver, este aqui, vê-se melhor. Estão a ver aquele, por acaso até tem a marca, aquele filtro que está ali, aquela válvula que está ali. Aquilo é uma válvula de descarga. Quando o trabalhador inspira, o ar entra, é filtrado. Quando o trabalhador expira, uma porcentagem do ar que está nos seus pulmões vai sair por aquela válvula. Se este trabalhador estiver contaminado com o vírus, esta máscara não vai proteger a comunidade. Portanto, aqui mais um alerta para que as pessoas que querem gastar dinheiro e comprar estas máscaras para ir ao supermercado, e porque acham que estão contaminadas, se estiverem contaminadas, estão a contaminar os outros na mesma. Esta máscara não lhes está a proteger, não está a proteger a comunidade pela pessoa estar contaminada. Não sei se me fiz entender, mas pronto. Depois, no fim, vocês vão fazer as vossas perguntas e eu vou saber se fiz ou não entender. Vamos seguindo, que isto o tempo passa aqui a um instante. Portanto, vamos falar das máscaras cirúrgicas. Então, estas máscaras cirúrgicas devem ser de utilização para todos os grupos, para além, obviamente, de quem trabalha em meio hospitalar, isso é mais do mesmo, e ambiente hospitalar, obviamente, deve usar máscaras cirúrgicas para proteger os outros. Se eu uso uma máscara cirúrgica, é para proteger os outros. O ar que eu expiro não vai para terceiros. Portanto, o ar que eu expiro, as partículas, ficam no meio filtrante dessa máscara. E então, esta máscara deve ser usada em meio hospitalar e por pessoas vulneráveis, sempre que saiam de casa. Aqui sim, quem vai ao supermercado, quem tem mais, por exemplo, quem tem mais de 65 anos e vai ao supermercado, deve usar uma máscara destas. As pessoas que têm problemas de saúde, têm outros problemas, e que não se devem expor tanto ao vírus, por isso devem estar em casa,
Também devem usar estas máscaras, em casa não, em casa estão supostamente protegidas, mas devem usar estas máscaras quando saem de casa. Portanto, todos os profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e pessoas que entrem e circulem em instituições de saúde. Entretanto, tenho aqui qualquer coisa, uma outra gripe comum ou uma alergia e eu não sei o que é, ainda não tenho grandes sinais, então vou usar esta máscara cirúrgica se tiver que ir ao hospital, se tiver que ir, perdão, ao supermercado, se tiver que ir à farmácia, se tiver que ir a algum sítio, devo usar esta máscara. Isto porque o foco é a máscara. Não estou a falar nas restantes medidas de prevenção e de minimização da exposição à Covid-19. Portanto, não estou a falar de higienização das mãos, dos locais, não estou a falar de mais nada. Aqui o que interessa é, efetivamente, as máscaras. Então, a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu de Controlo de Doenças e a própria DGS continuam a alertar para a necessidade de uso de máscara pela população, que não diminui, peço perdão, que para ter atenção ao que o uso destas máscaras não vai diminuir a oferta do mercado para os profissionais que as precisam. Não vou estar a usar máscaras porque, como se fosse, quase, permite uma expressão, como se fosse um amuleto, quando estas máscaras podem estar a ser precisas para outros profissionais. Ou seja, se eu estou a varrer e tenho o pó de varrer, não vou usar uma máscara FFP3, ok? Se eu tenho sinais de estar contaminado com Covid-19, não vou usar uma máscara que tenha válvula. Eu não estou a proteger ninguém. Se eu tenho sinais de ter contraído a Covid-19, eu vou usar uma máscara cirúrgica, vou usar uma máscara que proteja todos os outros que estão à minha volta. Porquê? Porque eu já estou contaminado. Portanto, a máscara será para não proteger terceiros, para quebrar estas contaminações comunitárias. Então, consideram que a utilização das máscaras por qualquer pessoa em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, muito importante também aqui. Estes 3 pontos a seguir são muito importantes. O uso da máscara, de qualquer máscara, não dispensa o distanciamento social. Isto, toda a gente está radiante para que a partir do dia 3 o estado de emergência seja levantado, mas atenção, não acaba a novela aqui. Isto é importante nós mantermos esta preocupação de não dispensar o distanciamento social. Não vamos criar aqui uma segunda onda de Covid-19. A etiqueta respiratória há de ser para todo o sempre. Se eu vou espirrar em direção ao cotovelo. Atenção. E a higienização das mãos e dos espaços. Reforço de higienização das mãos e dos espaços. Estes 4 aspectos não deixam de ser necessários por usarmos máscara. A máscara não nos dá uma proteção total. A máscara apenas, se for bem usada, apenas nos protege com a entrada de meios contaminados, de ambiente, de ar contaminado para dentro dos nossos pulmões, pelas vias aéreas. O uso correto da máscara deve ser desta forma, como está aqui na imagem, cobrir o nariz inteiro e o queixo. Ajustar para que não hajam vãos nas laterais, não hajam espaços abertos nas laterais. Neste tipo de máscara cirúrgica, isto pode acontecer com muita facilidade, porque ela tem aqueles folds, aquelas pregas, e pode acontecer com facilidade. Encostar as mãos apenas nos elásticos. Tá? Temos aqui alguns erros comuns nas máscaras, vemos muito isto. O nariz estar fora, parcial ou totalmente fora da máscara. Eu, por acaso, também uso óculos, para quem me conhece, sabe disso, e usar máscara para mim é um terror, porque os óculos estão sempre a embaciar. Mas eu tenho a consciência que se ficar contaminado, o terror vai ser muito maior. Então, vamos optar pelo mal menor, vamos usar a máscara, vamos embaciar os óculos, mas vamos usar a máscara como deve ser. Outro erro, tapamos o nariz, a manta é curta, tapamos o nariz e deixamos o queixo de fora. É outro erro que às vezes podem ficar e que, se tivermos que falar, facilmente ficamos com o acesso privilegiado pela boca do ar contaminado. Já aqui falei, a máscara não pode ficar mais larga nas laterais do rosto, né? Ela deve ficar bem justo ao rosto,
Neste caso, por exemplo, podia-se dar uns nós no elástico. A máscara deve ser ajustada à própria pessoa, mas se não der para uma máscara que se adeque melhor, dar uns nós ali nos elásticos, que é para poder usar com mais eficiência. Isto aqui acho que é o prémio da frequência. É aquilo com que se vê mais pessoas a usar máscaras, é desta forma. Vejo muita gente a usar máscara desta forma. Então o pessoal, quando vai tomar um cafezinho ou fumar um cigarrinho, usa a máscara para quase sempre. Vai fumar o cigarrinho, pega nos dedos, baixa a máscara e fuma o cigarrinho. Quando acaba de fumar, mete a máscara no sítio, que é para não estragar a máscara. Pronto. Errado. Não é? Temos mais, e mexer na máscara como? Com os dedos. Pronto. Errado também. Não se pode fazer isto. Como já estamos aqui com o tempo a correr atrás de nós, eu agora estou a acelerar um bocadinho mais, mas eu reforço. Todas as dúvidas que tenham, mandem para o e-mail que vai aparecer no último slide, está bem? Erros também comuns é deixar a máscara em algum sítio. A máscara, depois de sair da cara, deve ser guardada num sítio que seja estéril, que não possa ser contaminado ou que não esteja contaminado também. Ok? Depois temos, por fim, mas não menos importante, e estas aqui assumem um papel bastante importante na sociedade. Se em tempos algumas pessoas, e eu também não estava muito de acordo com este tipo de máscaras, agora vejo realmente bastante utilidade. Estas máscaras, que é o terceiro grupo que a DGS criou, que são as máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso geral. Então, estas máscaras são o quê? Não são máscaras cirúrgicas, nem são equipamentos de proteção individual. São máscaras, são o terceiro grupo de máscaras. São máscaras que existe uma associação, não é uma associação, é um Centro Tecnológico de Indústria Têxtil do Vestuário de Portugal, que é o CITEV. O CITEV fez claro que nesta pandemia todos nós tivemos que adaptar, né, e criar mais valor para a sociedade. E o CITEV uniu esforços que tinha junto dos seus associados, não sei se posso já se chamar assim, e tentou criar alguma coisa para a comunidade. E como é uma entidade que certifica tecidos, criou máscaras. E junto da DGS, do Infarmed, da ASAI, do IPQ, tentou criar um produto que minimamente conseguisse responder a algumas das necessidades da comunidade em geral. E então, não sendo um EPI, no sentido do EPI é no seguimento de uma avaliação de risco, não sendo um EPI nem sendo uma máscara cirúrgica, é um equipamento que ajuda a proteger a comunidade do contacto direto com o vírus. Okay? E então, a própria DGS assumiu nesta informação, assumiu esta questão. E então, escalonou as máscaras em 3 níveis. Portanto, as máscaras de nível 1 são as tais destinadas à utilização por profissionais e não estão neste circuito, neste leque de oferta do CITEV, nem tampouco máscaras comunitárias, porque é exclusivamente para profissionais. Depois temos máscaras destinadas à utilização por profissionais que, não sendo da saúde, estão expostos em contacto com um elevado número de indivíduos. Temos aqui, se calhar, um misto que nem é profissional, nem não é profissional, é aqui um misto que eu reconheço que carece de algum esclarecimento, talvez, mas todos os dias estão a existir dados novos. Todos os dias está tudo a evoluir e estamos a verificar que há alterações, algumas muito significativas nos dispositivos. Acredito que em breve este nível 2 seja mais esclarecido, ou se calhar porque há equipamentos que estão a ser estudados e que ainda não possam ser divulgados porque ainda não há conclusões e que serão, se calhar, enquadrados aqui neste nível 2. Pronto, há de haver uma razão para ver aqui um nível intermédio. E depois temos as nível 3, que são as nível mais generalista, que são destinadas à promoção, à proteção de grupo, que, tal como eu já tinha referido, são máscaras que são
filtrantes, são filtros que nós metemos em frente às vias aéreas e que reduzem a emissão de aerossóis pela nossa boca, partículas em suspensão pela nossa boca e nariz, e reduz, de certa forma, o contágio de outras pessoas. Estava eu a falar aqui do nível 2, de máscaras destinadas à utilização profissional. Portanto, estas máscaras aqui não são as que estão no CITEV, estas enquadram-se também de nível 2, mas estas são as máscaras cirúrgicas e é outra coisa, que é os equipamentos que nós usamos deverão ter a indicação da norma. Está bem? Nós não, se são certificados, tem que ter indicação da nossa norma. Equipamentos que não sejam certificados, então são cabimentados aqui como máscaras comunitárias e de uso geral. No entanto, o próprio CITEV já tem uma certificação para este tipo de máscaras, que é para que não seja colocado no mercado qualquer equipamento e que as pessoas não estejam a pagar por um equipamento que supostamente lhes vai acrescentar alguma segurança, mas na verdade não vai, só lhes vai a reduzir os valores económicos. Bom, então, as máscaras de nível 3, profissionais que não estejam em teletrabalho, a população em geral faz saídas autorizadas em contexto de confinamento. Então, este desempenho mínimo de filtração é considerado como tendo 70%, isto é os 70% porque é do material que elas são feitas. Este material que as máscaras são feitas responde a estas normas que estão aqui, que são as normas do tecido em que elas são feitas. Não é testado enquanto máscara em si, não é testado enquanto uma FFP1, P2 ou P3, tem uma série de testes e que a norma, que são feitos de acordo com a norma e que diz, sim senhor, esta máscara responde a estes critérios todos. Pronto. Esta máscara é feita, é uma certificação do CITEV, em como que o tecido que ela é feita tem aquela capacidade de filtração. Toda a outra adaptação já é um bocadinho diferente. Então estas máscaras são as tais máscaras que nós usamos, podemos usar no dia-a-dia. Isto até novas ordens, até novas indicações da DGS. Nós não sabemos, a partir do dia 3 de maio, por exemplo, se houver o levantamento do estado de emergência e o Estado vier a dizer que, a partir de agora, toda a gente tem que andar com máscara XPTO, pronto, serão essas indicações. Mas, para já, as grandes diferenças serão estas. E então, esta máscara não cirúrgica, comunitária ou de uso geral, são máscaras que, não sendo um EPI, não sendo uma máscara cirúrgica, elas vão reduzindo, de alguma forma, também a emissão de partículas contaminadas. A DGS tem também uma orientação 19, isto para terminar, para não ocupar aqui muito mais tempo, tem uma indicação, tem uma orientação 19 de 2020, que diz como é que as máscaras se colocam. Isto é transversal quase para todas as máscaras. Mas é importante também, aqui o CITEV também teve um papel importante, que foi definir que as empresas que coloquem à venda as máscaras têm que ter a indicação de como é que se deve colocar a máscara. E essa indicação é de acordo com a orientação 19/2020 da DGS. Então, e começa por higienização das mãos com água e sabão ou com solução à base de álcool, antes de colocar a máscara. Colocar a máscara, aqui, como era a da DGS na altura, ainda falava em máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica tem o lado branco, que é a face interna, e tem o lado que é de outra cor, normalmente verde ou azulado, que é a face externa. Virado para fora, pronto. E tem aqui todas as indicações, todos os passos a seguir, a ter com as máscaras cirúrgicas. E depois, isto aqui já é uma imagem que é das próprias fichas técnicas do CITEV, que tem a forma como a máscara se coloca. Isto é importante que quem vai, por exemplo, num autocarro, porque tem que ir às compras ou tem que ir à farmácia, tem que apanhar um transporte público, a máscara sai colocada já de casa. Não vai ser colocada no autocarro porque o autocarro estava vazio, entretanto entrou mais gente. Não, a máscara sai colocada de casa. Quando a máscara terminar a sua missão, a máscara vai para o lixo, de maneira a não contaminar os outros. Não se esqueçam que no lixo, chamado lixo, não é? Na recolha de resíduos, há outros profissionais. E estas cadeias de profissionais não acabam.
E na gestão de resíduos também há mais profissionais. Portanto, quando eliminamos um resíduo, devemos ter o cuidado de não contaminar terceiros. Não é só enquanto usamos a máscara, é depois também. No fim, pegar nessa máscara, meter num saco e mandar fora. Por último, eu queria-vos deixar aqui algum resumo e algumas indicações que os EPIs não nos dão proteção infinita, devemos manter o distanciamento possível. Isto acho que é o mais difícil. Somos um povo latino, somos um povo muito próximo das pessoas. E se ficamos uma semana em casa, quando chegamos ao pé de um amigo qualquer, a tendência é que temos é esticar-lhe a mão. Ou outra pessoa para dar dois beijinhos. É o nosso hábito. É um hábito que vamos ter que alterar. Se calhar uma máscara, seja lá ela qual for, se calhar é uma forma de conseguirmos lembrar. É um sinal que a pessoa está na cara, que a pessoa tem na cara a dizer não te chegues. A máscara também pode servir, se calhar, disso. Não se deve tocar na máscara. Não se esqueçam, a máscara é um ímã. A máscara vai segurar tudo quanto é contaminantes. Quando uso luvas, devo continuar a higienizar as mãos e evitar tocar em locais potencialmente contaminados. O uso das luvas, isto estava para outro webinar, o uso das luvas também não nos dá proteção infinita. Substituir a máscara sempre que ela estiver úmida. Não se esqueçam que o vírus está na umidade, ele vai se movendo na umidade. Máscara só é eficiente se a sua utilização for combinada com a frequente higienização das mãos. Quero-vos deixar também de um apontamento que a Organização Internacional de Normalização, neste tempo de pandemia, está a divulgar as normas que são pertinentes para a concessão dos EPIs, está a divulgá-las grátis. Portanto, podem aceder ao site, fazendo uma busca, por exemplo, em Portugal é representado pelo IPQ, podem ir ao site do IPQ e podem procurar as normas relacionadas com os EPIs que têm divulgação gratuita nesta fase de pandemia. Deixo então aqui alguns minutos, o António aqui ainda que nos está também a ouvir. António, apesar do tempo já ter sido largamente ultrapassado, aqui eu peço desculpa a toda a gente. António, tens aí alguma questão que eu possa responder rapidamente? Senão as outras deixamos para responder por e-mail. Sim, há aqui pelo menos duas questões que já selecionei, portanto, de algumas que foram colocadas e alguns considerantes que foram deixados também. E uma delas é que, pertencendo a um grupo de risco, quando retomar a atividade, que devo de usar, ou máscara que devo de usar nos transportes públicos e que tipo? Sim, pronto. É importante as pessoas dos grupos de risco. E os grupos de risco não são só os velhotes, permitam-me o termo. Os grupos de risco são as pessoas que precisam de mais cuidado. A DGS definiu como acima dos 65 anos, e pessoas que tenham problemas de coração, pessoas que tenham outros problemas que seja mais difícil a sua reação aos medicamentos, que seja mais... Então, estas máscaras, para uso social, é como o nome indica, podem ser, perdão, as pessoas que são vulneráveis e que estão em grupos de risco devem usar as máscaras cirúrgicas. Precisam de mais cuidado. Todas as outras não têm problema de usar as máscaras sociais. Agora, as pessoas que inspiram mais cuidados, está aqui uma relação muito próxima, não é? Precisam de mais cuidados, devem usar máscaras cirúrgicas. Mas só precisam de usar máscaras cirúrgicas a partir do momento que saem de casa. Põem a máscara em casa, saem e devem usar máscaras cirúrgicas. António, mais alguma? Há aqui só uma, porque acho que o tempo já foi largamente ultrapassado, que no fundo as chamadas máscaras comunitárias são ou não EPIs? Não, as máscaras comunitárias não são EPIs. Embora elas tenham algum fator de proteção, elas reduzem a sua proteção, mas as máscaras comunitárias, como não há controle na sua fabricação, não há controle no material com que são feitas, as máscaras que têm a certificação do CITEV, temos algum tipo de controle. Mas não é obrigatório que todas as máscaras comunitárias sejam certificadas pelo CITEV, pelo menos até hoje. Então, não são considerados EPIs, não têm qualquer certificação e não se consegue ter a garantia da sua eficiência. Okay? Então, não são EPIs. Eu tinha falado que um equipamento de proteção individual é usado no seguimento de uma avaliação de risco.
mas, e daí ser um equipamento de proteção individual, as máscaras comunitárias não são EPIs. Portanto, serão para usar socialmente, para usar quando temos que sair de casa, fazer alguma coisa. Bom, olha, já... António, Sim. Eu passei aqui nos olhos, aqui isto hoje, felizmente, Sim. foi muita gente. Passei aqui nos olhos, aqui numa pergunta, e que eu vou tomar a liberdade aqui de responder. No entanto, todas as perguntas serão respondidas por e-mail. E assim, as máscaras respiradores são de uso único ou não? As máscaras respiradores, quando se fala aqui de respiradores, eu entendo que sejam os EPIs. Ok? Pronto. E os EPIs, de maneira geral, estas FFP1, P2 e P3, elas são de uso, este uso único é assim um bocado, enquanto nas máscaras cirúrgicas é mais fácil de nós usamos, está molhado, deita fora, estas máscaras não vão ficar molhadas com tanta facilidade. Depende, há máscaras que têm, tendo os seus modelos, há máscaras que mudam de cor, mas de uma maneira geral, o seu princípio é que seja de uso único por cada jornada de trabalho. Eu alerto que há máscaras com utilizações simultâneas, de várias utilizações, máscaras sociais de várias utilizações, que têm inscrito uma etiqueta, algumas têm inscrito uma etiqueta do número de lavagens, e que nós vamos registando o número de lavagens que podemos fazer a essas máscaras. Há condições para elas serem lavadas e depois nós vamos registando. Por exemplo, há um caso em que podem ser lavadas 25 vezes. Lá foi testado esse material, por isso são máscaras sociais. Lá foi testado esse material, pode ser lavado 25 vezes porque se garante que ao fim de serem lavadas 25 vezes ainda tem o mesmo fator de proteção. Alerto também a outra coisa que é o tempo de validade dos equipamentos. Após os equipamentos passarem a sua validade, não estão garantidas que eles continuem a corresponder à norma como correspondiam quando estavam dentro da validade. António, não sei se há assim mais alguma coisa. Era só chamar a atenção porque houve alguma dos intervenientes, portanto, que tiveram alguma dificuldade, portanto a gravação vai ser disponibilizada, como já foi dito, portanto, por e-mail, portanto, e agradecer a todos a presença, portanto, e continuem, portanto, protegidos. Boa tarde a todos. Obrigado, António. Pronto, muito obrigado então a todos. Este é o e-mail aqui que está neste último slide, é o e-mail onde podem enviar todas as vossas dúvidas. Aqui, enquanto tiver a sessão aqui aberta, vão conseguir no chat colocar mais algumas dúvidas, que depois nós, durante o resto da semana, vamos respondendo. Então, cabe-me então agradecer a vossa participação. Espero que tenha sido esclarecedor este webinar para todos vós, ou pelo menos não foi para todos, para a grande maioria. Aproveitem os restantes webinars que estão a acontecer agora por motivo do Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho, um dia que se festeja em muitos pontos do planeta, e a todos só me resta desejar que se mantenham saudáveis e protegidos para que evitem haver aqui alguma contaminação ou até algum acidente de trabalho. E se houver, temos que ter a consciência que todos os dias há pessoas contaminadas, que seja um mal menor e que consigam recuperar sem sequelas. Portanto, a todos, muito bom dia e votos de bom trabalho a todos.